Olá pessoal dos 8º anos, estou gravando esse vídeo aqui para vocês, trazendo mais alguns exercícios para a gente fazer uma revisão para o nosso simulado de matemática que vai acontecer aí na terça-feira que vem, tá? Lembrando que a matéria que cai no simulado está relacionada com as medidas de capacidade e medidas de volume. Também vamos abordar a área e o volume de cilindros, de paralelepípedos e de cubos. E, por fim, falaremos sobre inequações do primeiro grau e essas inequações na reta numérica, tá? Então, começando aí com o exercício 1, ele está falando sobre conversão, medida de capacidade e medida de volume. Eu quero converter na letra A 4,8 decâmetros cúbicos em metros cúbicos. Como que eu faço isso? Lembra entre aspas, da nossa reguinha e do nosso macete? Karina hoje dormiu muito, depois comeu muito. Ela continua valendo para a medida de volume, só que aí eu tenho que lembrar que no volume eu tenho 3 dimensões, né? Altura, largura e profundidade. Então, toda vez que eu fizer aí conversão de uma unidade, eu vou sempre multiplicar por 1000, se for de uma unidade maior para uma unidade menor, ou dividir por 1000, se for de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, o meu número original era 4,8 decâmetros cúbicos. Eu quero converter esse número para metros cúbicos. De decâmetros cúbicos para metros cúbicos, né, do maior aqui para o menor, eu vou multiplicar por 1000. E aí a gente pode fazer 4,8 vezes 1000, que dá 4.800 metros cúbicos, ou a gente pode contar as casas. Meu número é 4,8, certo? Eu vou aumentar aí, 3 casas. Conta uma, conta duas, conta 3. Se não tiver mais números, vocês completam com 0, tá? Então, a vírgula entre aspas aí andou 3 casas e deu o mesmo valor, 4.800 metros cúbicos. Na letra B, eu quero transformar litros, converter, na verdade, litros em metros cúbicos. Primeira relação que eu tenho aí, eu estou falando de medida de capacidade e de medida de volume. Então, estou falando aí de réguas diferentes. O que a gente sabe dos litros? Que 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. No espaço de 1 decímetro cúbico, por exemplo, eu poderia colocar 1 litro de água. Se eu tenho 72.000 litros, isso significa que eu tenho 72.000 decímetros cúbicos. Como que eu faço a conversão, então, de decímetros cúbicos para metros cúbicos? Agora, minhas duas unidades são unidades de volume. Decímetros é menor aqui que os metros. Então, eu vou dividir por 1000. 72.000 decímetros cúbicos dividido por 1000, a minha resposta é 72 metros cúbicos. Na letra C, eu quero converter 45.000 ml para centímetros cúbicos. Aí, de novo, estou falando da conversão de capacidade para volume. Como que eu vou fazer essa conversão? Entre aspas, a régua que a gente usa para medida de capacidade é a mesma que a gente usa para medida de volume. A diferença é que no volume a unidade principal é o metro e na capacidade a unidade principal é o litro, metro cúbico e o litro. Beleza. Toda vez que eu vou de uma unidade menor para uma unidade maior, eu vou dividir por 10. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar ml em litros. Por quê? 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Divide por 10, divide por 100, divide por 1000. Então, 45.000 ml é equivalente a 45 litros. Agora sim, já tenho o valor em litros e eu sei que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Se eu tenho 45 litros, consequentemente, isso equivale a 45 decímetros cúbicos. Minha última conversão. Agora eu quero transformar decímetros cúbicos para
centímetros cúbicos. De decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, eu multiplico por 1.000. 45 vezes 1.000, 45.000 centímetros cúbicos. O que a gente tira de lição aqui? Que 1 ml é equivalente a 1 centímetro cúbico. Por fim, na letra D, eu quero converter 72 hectômetros cúbicos em litros. De novo, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Vamos pegar o hectômetro e converter para decímetro primeiro. E para fazer isso, eu estou indo do número maior, aqui da unidade maior, para a unidade menor. Então, eu vou multiplicando por 1.000. Vezes 1.000 para decâmetro, vezes 1.000 para metro, vezes 1.000 para decímetro cúbico. Acrescento 3, 6, 9 zeros no meu número. Multipliquei aí por 10 bilhões. Então, o resultado final vai ser 72 bilhões de decímetros cúbicos. Beleza, terminei a primeira etapa. Qual que é a segunda etapa? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, 72 bilhões de decímetros cúbicos equivale a 72 bilhões de litros. Para o nosso exercício de número 2. Uma lanchonete comprou 30 litros de açaí por R$ 375 e o vendeu em copos de 200 ml ao preço de R$ 5 o copo. A pergunta é, qual foi em reais o lucro dessa lanchonete? Para que eu consiga descobrir o lucro, vamos trabalhar com unidades, apesar das duas serem capacidade, né, litros e ml, vamos trabalhar com a mesma unidade. Karina hoje dormiu muito, depois comeu muito. O que valia para gente, para metros quadrados e metros cúbicos, a gente pode utilizar também para a conversão das unidades do litro. De litros para ml, o que eu vou fazer? Eu estou indo da unidade maior para a unidade menor. Então, eu vou multiplicando por 10. Vezes 10, vezes 100, vezes 1.000. O que isso significa? Que 30 litros é equivalente a 30.000 ml. Beleza, agora a minha compra está em ml, os meus copos estão em ml. Eu comprei 30.000 ml e dividi em copos de 200 ml. Simplifico zero, 300 dividido por 2, eu vou precisar de 150 copos. Beleza, cada copo custa R$ 5. Então, eu vou fazer 150 quantidades de copos que eu tenho, vezes R$ 5 cada copo, eu vou aí conseguir R$ 750 vendendo esse açaí. O que vai ser o lucro? Vai ser o preço de venda menos o preço de custo. Com as vendas, eu tirei R$ 750. O açaí me custou 375. 750 menos 375, eu tive um lucro aí de R$ 375. Então, eu dobrei aí a quantidade que eu tinha. Isso não considerando o valor do copo, nem leite condensado e tal. Cheguei no valor final. Próximo exercício já está falando sobre a área e volume de blocos. Então, no exercício 3, eu tenho um bloco retangular com 18 decímetros de comprimento, 5 decímetros de altura e 8 decímetros de largura. O que eu quero saber? O volume desse bloco em metros cúbicos. Como que eu descubro o volume em metros cúbicos, então? Karina hoje dormiu muito, depois comeu muito? Ao cubo. De decímetros cúbicos, aliás, primeiro vamos calcular quanto que é o volume desse bloco, né? O horário. Como que eu calculo o volume de um paralelepípedo, então? Faço a área, largura, vezes altura, vezes aqui a profundidade, certo? 3 dimensões, basta multiplicar as 3 dimensões. Ou A vezes B vezes C. Quem é o A? Chamei o A de 8, o B de 5 e o C de 18. 8 vezes 5 vezes 18, o volume desse paralelepípedo é de 720 o quê?
decímetros cúbicos. O que eu preciso lembrar? Que a minha resposta precisa estar em metros. Olha a pegadinha do exercício, não caiam nas pegadinhas. Preciso converter decímetros para metros. De decímetros para metros, eu estou voltando aqui uma unidade de volume. Então, eu vou dividir por 1.000. 720 dividido por 1.000, 0,720 metros cúbicos. Ou eu volto às casas, né? Tem 3 zeros aqui, volta 1, volta 2, volta 3, 0. Belezinha, resolvido o meu problema. No exercício 4 é similar, mas agora eu estou falando de um cubo, tá? O que eu tenho que lembrar do cubo? Que o cubo tem todas as unidades, todos os lados com a mesma medida. O que eu quero na 4, então? Determine a área da superfície de um cubo cuja aresta mede 6 centímetros. E, em seguida, determine seu volume. Então, eu tenho duas letras aí para resolver. Letra A, achar a área da superfície. E na letra B, achar o volume. Como que eu calculo a área de um cubo? A área de um cubo a área de um quadrado, no caso, né? É lado ao quadrado. A área de uma face, perdão. A área de uma face é lado ao quadrado, certo? Estou falando de área. 6 vezes 6, então a área de cada face vale 36 centímetros ao quadrado. Eu preciso lembrar que um cubo tem 6 faces. O que eu tenho que fazer então? Pegar o 36 e multiplicar por 6. 36 vezes 6, eu vou obter então que esse cubo aí, ele tem 216 centímetros quadrados de área, tá? Não se esqueçam, pega a área de uma face multiplicando por 6. Dá 216. Depois, eu vou calcular o volume. Quem é o volume? Se é um cubo e todas as arestas aqui têm o mesmo tamanho, é só fazer o lado ao cubo. Quem é o volume, então? 6 vezes 6 vezes 6, que é 6 ao cubo, equivale a 216 centímetros cúbicos. Beleza? Chegamos na resposta final. Exercício 5. A área da base de um recipiente cúbico é 64 decímetros cúbicos. Determine a sua capacidade em litros. Nesse caso, gente, ele me deu a área para eu achar o lado. Então, substitui na fórmula. A área vale 64 e o lado é o que eu quero descobrir. Faço a operação inversa. Operação inversa de potência, raiz. Raiz de 64, cada lado desse cubo vale 8 decímetros cúbicos. Beleza, achei o lado do cubo, mas ele quer saber capacidade. Então, agora, vamos achar o volume para conseguir converter aí o volume, medida de volume em medida de capacidade. Quem é o volume de um cubo? É o lado ao cubo, porque no cubo todos os lados têm a mesma medida. Substituo. Cada aresta vale 8. 8 vezes 8 vezes 8, que é 8 ao cubo, dá 512 decímetros cúbicos. Beleza, achei medida de volume. Vamos achar capacidade. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 512 decímetros cúbicos, então, é equivalente a 512 litros. Exercício 6. Agora eu estou preocupada em calcular a capacidade em litros de um cilindro. Beleza? Então, o que eu tenho? Eu tenho as medidas aí da base, da altura do meu cilindro e eu quero achar a capacidade. Por onde que eu começo? Eu começo sabendo quanto que é o volume desse cilindro. Como que eu calculo o volume de um cilindro? Área da base vezes altura. O que eu tenho que lembrar? Que um cilindro, ele tem uma base aqui, ó, que ela é um círculo, certo? Então, como que eu calculo a área aqui do círculo?
πr ao quadrado. O π eu vou considerar 3,14 e aí vocês não podem cair na pegadinha do raio. O que ele deu para mim, gente, foi o diâmetro. Então, é a distância entre as duas extremidades. O raio é a distância da extremidade até o centro. Então, o raio é a metade do diâmetro. Raio é diâmetro dividido por 2. O raio dessa figura vale 40 centímetros. Então, 3,14 vezes 40 ao quadrado vezes 120. Não se esqueçam de resolver primeiro a potência e depois a multiplicação. Eu vou descobrir que o volume desse cubo é 602.800 centímetros cúbicos. Beleza, mas eu não quero a resposta em centímetros cúbicos, eu quero capacidade em litros. O que eu faço então? Converte centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Karina hoje dormiu muito, depois comeu muito. De centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, estou falando de volume, estou falando de altura, largura e profundidade, então eu vou dividir por 1.000. 602.800 dividido por 1.000, o volume desse cubo o volume desse cilindro é dos 602,8 decímetros cúbicos. Beleza, achei volume, vou achar a capacidade agora. 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. Se eu tenho 602,8 decímetros cúbicos, consequentemente eu tenho 602,8 litros nesse recipiente. Tenho capacidade de... O exercício 7 é para a gente resolver as inequações no universo aí dos números reais. Para quem não lembra, reais são os números inteiros, naturais, as dízimas, as frações, os decimais exatos, estão todos inclusos nesse universo. Na letra A, 5x menos 3 é maior ou igual a x mais 17. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, letras perto de letras, números perto de números. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso fazer a operação inversa. Então, se o x está positivo no segundo membro, ele vem para o primeiro membro negativo. Se o 3 está negativo no primeiro membro, ele vai lá para o segundo membro positivo. Agora eu consigo resolver. 5x menos x, 4x. 17 mais 3, 20. 4 está multiplicando, operação inversa, divisão. 20 dividido por 4 dá 5. Lembrem-se, gente, que eu quero uma inequação. Então, eu não tenho apenas uma resposta correta. Me interessam todos os números que são maiores ou iguais a 5. Se eu quero maior ou igual a 5, significa que o 5 entra no conjunto. Então, como conjunto de solução, eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o infinito. Beleza. Na letra B, também tem uma inequação. Nesse caso, eu tenho uma operação entre parênteses. Lembrem-se, sempre resolvam primeiro os parênteses. Para resolver esses parênteses, eu vou fazer uma operação distributiva. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Sempre prestem atenção ao sinal da sua continha. Beleza, resolvi o lado do primeiro membro. Vou resolver o segundo membro aqui agora. Menos 2 vezes x, menos 2x. Cuidado com o sinal. Menos vezes mais dá menos. 2 vezes 6, 12. Perfeito. Letras perto de letras, números perto de números, sempre fazendo a operação inversa. Operação inversa de menos mais 3x mais 2x, 5x. Operação inversa de menos mais. Porém, muito importante, erro muito incomum em prova, o menos 12 já estava negativo. Quem estava na janelinha tem prioridade, continua na janelinha.
Então, o menos 12 continua aqui com o sinal negativo. E o 3, sim, com o sinal positivo. Menos 12 mais 3 dá menos 9. Vou isolar o x agora. 5 está multiplicando, operação inversa, divisão. X é maior ou igual a menos 9 quintos. Como eu estou no universo dos racionais, no universo dos números reais, eu posso tanto deixar 9 quintos quanto deixar 9 dividido por 5 dá menos 4,5. Fica mais fácil eu achar o conjunto de solução com número decimal. Então vamos lá, quem são os números maiores ou iguais a menos 4,5? Estou falando de maior ou igual, então menos 4,5 entra no conjunto. 4,5, 5, 5,8, 5,9, 6, 10 e assim por diante. E por último, mas não menos importante, o exercício 8. Agora, além de resolver a equação, a gente tem que representar os dados e o resultado final na reta numérica. Beleza. Então, vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo no exercício anterior, resolvendo a inequação. Letras perto de letras, números perto de números, sempre lembrando de fazer a operação inversa. Então, tá mais x, operação inversa, menos x. 3x menos x, 2x. Tá mais 5, operação inversa, menos 5. 13 menos 5 dá 8. O que eu vou fazer agora? Isolar o x, isolar a variável. 2 está multiplicando, operação inversa, divisão. 8 dividido por 2, o x é maior do que 4. Detalhe importante, gente, não é maior ou igual. O x é maior do que 4. O que isso quer dizer? Que o 4 não entra no meu conjunto. Que quando eu for representar o 4 na reta numérica, eu preciso representar a bolinha aberta, que vai indicar um intervalo aberto aí. O que isso quer dizer? Que no conjunto de solução, o 4 não pertence, o 4 não entra. Tá? Quem são os números maiores que 4? 5, 6, 7, 8 e... Letra B, mesmo esquema. Agora eu tenho parênteses, então vou resolver a distributiva primeiro. 2 vezes x, 2x, cuidado com o sinal, mais vezes menos dá menos. 2 vezes menos 3, menos 6, maior ou igual a 12. Vou isolar a minha variável. Quem está aí, entre aspas, me atrapalhando nesse caso? O menos 6 está negativo, operação inversa, positivo. 12 mais 6 dá 18. Eu ainda tenho 2 perto da variável x. Vou fazer a operação inversa. Tá multiplicando a operação inversa, divisão. O que eu vou ter de resposta, então? Que x é maior ou igual a 18 dividido por 2, 9. Percebam que agora eu tenho o sinal de igual. X pode ser qualquer número maior do que 9, mas o x também pode ser igual a 9. Como que eu represento isso na reta numérica? Com o intervalo fechado, com a bolinha fechada. Então, eu quero todos os números maiores que 9, incluindo igual, a 9 também. Quem seria um possível conjunto de solução? 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Bom, pessoinhas, então esses são alguns exercícios que eu trouxe para vocês para a gente revisar a matéria do simulado. Bons estudos para vocês, espero que todo mundo aí arrase no simulado, tire 8, não fique de recuperação e boa sorte. Até mais.